Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir com vocês aqui coisas do cotidiano, né? Que nós ficamos vendo e, assim, perplexo com as coisas. Como é que as igrejas evangélicas se perderam no seu, né, percurso aí da vida? Porque tempos atrás se via as igrejas evangélicas, né, era no seu domínio ali da palavra, de orientar pessoas, e hoje vemos todo que é canto com pessoas dizendo que serve a Deus, apontando o dedo para A, para B, que é pecador, para C, sem olhar para si mesmo, pessoas com o óculos sujo, olhando para o vidro do vizinho, dizendo que é o vidro do vizinho que está sujo, sendo que é o óculos dele que está sujo. Porque simplesmente a gente pegar uma palavra e abrir uma igreja e com isso ter recursos financeiros, e com esses recursos financeiros nós sobrevivemos, isso aí não nos dá autoridade nenhuma para falarmos que nós servimos a Deus. Porque servir a Deus a gente tem que se renegar a nós mesmos, se vaziar, nos esvaziarmos de nós para servir o outro. O servir a Deus é esse. Ah, eu não quero servir a ninguém, eu não estou afim. Então não vá dizer que você serve a Deus, porque servir a Deus é tão somente você se esvaziar de si e viver a serviço do outro, a cuidar do outro. Poucos são os que servem a Deus aí, muitos se vê falar de servir a Deus, aponta dedo para A, aponta dedo para B. Só que servir a Deus tem que ter incluso, imprescindível, é inerente a servir a Deus você ter o serviço social como a bandeira. Sua igreja não tem serviço social, esqueça que não serve a Deus, serve ao dinheiro e as próprias necessidades em benefício próprio, não serve a Deus. E não pense que há diferença entre a prostituta e a pessoa que pega a palavra para usar como meio de vida. Porque ainda é pior, porque a prostituta está vendendo o corpo dela lá, amanhã ou depois ela vai responder, vai, mas ela está vendendo o que é dela. E a pessoa se apossar do que é de Deus e vender ser um cafetão ainda é pior, que nem se submeteu ao preço que a prostituta paga. Aí ele pegou a palavra de Deus, colocou lá como a prostituta e ele é o cafetão, com isso ele recebe para fazer suas próprias, né, viver suas próprias necessidades em benefício próprio e ir apontando o dedo para uma prostituta, só que ele não defere em nada da prostituta. O mesmo peso que a prostituta vai ter, ele tem, porque a prostituta está lá vendendo o produto dela e ele pegou uma coisa que é sagrada para dizer que é limpo, e o pior imundo é o que se acha que é limpo, sendo que, entendeu, é suja. É melhor você se reconhecer como a prostituta, reconhecer que é suja, do que você pegar uma palavra para achar que é limpo, se fazer de limpo e você não é limpo, porque a partir do momento que você vende a palavra sem ser em benefício do próximo, porque a igreja, Tiago 1,27, Deus fala lá qual é o propósito dela de criar a igreja, para orientar as pessoas, para cuidar de vulneráveis. Que vulneráveis são esses? Os idosos, as crianças. Então você tem que abrir a sua igreja focado nesse foco aí, da família, de idosos e crianças, e todo o dinheiro que entrar, você tem que reverter para benefícios. E muitas igrejas aí, como tem uma aquisição financeira grande, até ambulatório de saúde ela tinha que criar. Por quê? Porque para isso os recursos existem lá. Não é para ter, eu abri uma igreja, uso o nome de Deus e com esse dinheiro eu me beneficio, cuido da minha vida, eu tenho uma boa casa, eu tenho um carro, eu tenho meus banquetes, eu tenho minhas iguarias, enquanto como caviar, enquanto muita gente dentro da própria igreja passa fome. E sai, passa com seu carrão de 100 mil, vê pessoas virando lata de lixo, entendeu? E eu dizer que eu sirvo a Deus? Não sirvo, eu sirvo ao dinheiro, e tanto a prostituta quanto eu temos o mesmo peso e o mesmo preço a ser cobrado, porque a prostituta está vendendo o corpo e eu ainda estou sendo pior, que estou sendo um cafetão vendendo a palavra por fazendo um uso que não é ser.
porque Deus criou a igreja para cuidar de pessoas, orientar a família. Cadê que eu não vejo as igrejas orientando as famílias sobre divórcio, que é prejudicial para quem tem filhos pequenos, e os filhos ficam doentes, acabam se criando pessoas rasas, pessoas doentias. Não se vê a igreja focar nesses fundamentos aí, não se vê a igreja focar no cuidar do outro, que é o fundamento da igreja. Só se vê focar que Deus vai lhe matar, Deus vai lhe fazer, Deus vai lhe acontecer, que quando for, não sei quem lá começou a ver demais, se consegue querendo lhe coagir de todas as formas para você ficar louco lá, só depositando dinheiro. E esses dinheiros vão para onde? Para o beneficiário do próprio usuário ali da palavra, do cafetão da palavra, e apontando o dedo para a prostituta, sendo que ele tem o mesmo peso de responsabilidade e culpa e respaldo amanhã ou depois, através do que tá em caminhos errados, entendeu? Então, usou a palavra, toda e qualquer pessoa que tem benefício com o nome de Deus, eu sou cantor evangélico. Você tem responsabilidade social daquele dinheiro que você recebe, você tem que ver qual é o serviço social que você vai fazer. Você vai ajudar uma casa de criança, do câncer, de criança, de idosos. O que é que você vai fazer pela sociedade, pelo humano, de social? Porque você usa a palavra de Deus, entendeu? Então você tem compromisso com a sociedade, com o social. Enfim, eu tenho um canal na internet, falo de Deus. Eu recebo por isso, entendeu? Então eu tenho que ver dentro desses minhas recolhos de verbas, o que é que eu vou fazer do social, aonde é que eu vou investir, numa casa de idoso, numa casa de criança, o que é que eu vou fazer. Porque tudo que a gente usa o nome de Deus, a gente tem que reverter para o próximo, porque quem usa o nome de Deus não serve a Deus, abre a boca, eu abro a boca para dizer que eu sirvo a Deus e com isso eu recebo financeiramente, e em hipótese alguma, jamais eu posso usar esse dinheiro para mim, sem que eu revista no social. Se a partir do momento que eu recebo dinheiro usando o nome de Deus, eu não revisto para o social, eu não sirvo a Deus, eu sirvo ao dinheiro e amanhã ou depois vai ser cobrado. Vai ver uma prostituta passando lá para o purgatório para pagar os pecados dela e você também. Como eu vou me juntar com prostituta se eu servia a Deus? Você não servia a Deus, você ainda está mais suja ainda, porque você era um cafetão que usava a palavra como uma prostituta para lhe arrecadar dinheiro, você se fingindo de limpo, sendo mais imundo do que a prostituta, porque a prostituta botou a cara dela lá, reconhecia que ela é suja, e você botou o nome de Deus para ter recursos financeiros para sobreviver, sem fazer nada do propósito da igreja que está em Tiago 1:27. A igreja é santa, separada, não pode ser contaminada com coisas do mundo que eles colocam, política, blá, 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 não pode ser contaminada com isso, é santa, separada e criada para orientar as pessoas, para cuidar de vulneráveis, viúvas, crianças, os idosos. Ponto. Não existe outro fundamento da igreja para eu receber por isso aí, usando o nome de Deus, e fazer benefício para mim, comprar minha boa casa, meu carro, casa nos Estados Unidos, viajar, blá, blá, blá. Não existe. A partir do momento que faz isso, não serve a Deus, serve ao dinheiro, é um cafetão da palavra e vai responder caro. Quando chega lá, se acha, Senhor, lhe servia. Servia? Me mostra aqui, cadê o seu serviço social? O serviço social é meus banquetes, meu carro, minha casa, minha vida própria, com o nome de Deus. Então, é um cafetão da palavra. E o que desnorteou as igrejas foi a entrada de dinheiro descontrolada aí, que viram que pode fazer de suas vidas próprias um reduto de vida fácil, através da palavra que sensibiliza as pessoas, e muitas pessoas ficam com medo, repreensivos. E quando a pessoa quer falar algo, já vão lá ali abater. Sansão, não sei, com fulano, quando começou a ver demais, se consegue, não sei o quê. Para tudo tentar lhe calar, lhe amordaçar, para você ficar calado e com isso entrar, sabe, os recursos, neguinho fazer uso para si próprio, sendo que isso não é servir a Deus. Se sua igreja não tem o serviço social, e aquelas que têm grandes recursos aí, até ambulatório de saúde tem que ter. Enfim, não tem serviço social,
não tem servir a Deus. É tão prostituto quanto aquela prostituta que vende o corpo. Tem que calar a boquinha e saber que é tão imundo quanto, porque não existe servir a Deus você fazendo proveito, se aproveitando sem ser que faça o verdadeiro propósito da igreja que está em Tiago 1:7. As pessoas pensam que todo mundo está lá na igreja cego, que vai falar meia dúzia de palavras e a gente vai se calar. Não, tem muita gente aí que serve a Deus, serve. Porque está dentro daqui, ó, do passar o entendimento ao outro, ao próximo. Muitas igrejas aí que não têm recursos financeiros altos dentro da igreja, até mesmo porque elas não vivem cobrando dízimo a ninguém. Quem tiver sua opção e quiser dar uma oferta dele, não vivem por isso. Não ameaça ninguém, não arrecada que você tem que dar até sua última gota de suor, não. Deus, se você quiser, o propósito da igreja lá é orientar pessoas. Então, serve a Deus, serve. Mas que está lá para arrecadar, ter esses altos de retorno de dinheiro financeiro com o nome de Deus e não faz disso o serviço social, que é o propósito, o fundamento da igreja, não serve a Deus. É tão prostituto quanto uma prostituta que está lá na casa sabe? De vida, não diferem em nada quando vê a prostituta descendo lá as escadas que você descia atrás. Ah, como é que eu vou atrás dessa mulher aí se eu servir a Deus? Sim, servir a Deus, vamos ver aqui qual foram suas obras. Minhas obras foi na minha própria vida, então isso não é servir a Deus, eu servia ao dinheiro, a mim mesmo. Então vocês que se dizem servir a Deus, que cantam, que louvam em nome de Deus, que tem canal na internet em nome de Deus, e principalmente igreja em nome de Deus, e recebem por isso, e não usam como podem até se beneficiar, mas que parte desse dinheiro também seja usado para que é o propósito da palavra de Deus e do fundamento da igreja, que é cuidar de vulneráveis. Não tem serviço social, você não serve a Deus, você serve o dinheiro e é tão imundo, tão condenado e vai ter que pagar os pecados ainda mais como uma prostituta, porque a prostituta está vendendo o corpo e você é o cafetão que vende a palavra para fazer vida própria. Ainda é mais imundo que aquela ali que está lá no erro, está reconhecendo que é suja e você está querendo se achar limpo, usando a palavra em frente para maquiar a sua vida fácil. Então, no pior imundo é aquele que se acha que é limpo, você vai ser mais condenado ainda, vai ter mais anos ainda de condenação para tentar se arrepender e, quem sabe, se limpar e ir para um bom lugar. Nem direito ao céu essas pessoas têm, vão para um lugar intermediário do bom lugar para não ser condenado totalmente direto ao inferno, se ainda quiserem se arrepender, né? Que muita gente aí é tão, sabe, cheio de si, tão orgulhoso que nem arrependimento quer. Então, forte abraço, a próxima encontro e você analise qual é o seu propósito aí da palavra de Deus, se você serve a Deus, ao dinheiro e a si mesmo, porque nem todo mundo está enganado do seu servir a Deus não, viu? Vocês vão prestar conta com Deus, se arrependem enquanto é tempo.